Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast RR21K, o caminho do lucro contínuo. Aqui quem fala é o Pedro Quintanilha, fundador da Mentalidade Empreendedora. E o que você está prestes a ouvir é a voz da tribo da recorrência. São histórias de sucesso de pessoas que têm alcançado resultados incríveis com produtos de assinatura, produtos do mercado da recorrência. Receba a sua host, Tatiana Ney. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast RR21K. Hoje o nosso convidado especial é o Genival Silva. Genival, seja muito bem-vindo. Oi Tati, muito bom estar aqui com você, com toda a galera. Feliz de estar aqui também. E vamos lá, vamos tentar falar um pouquinho da experiência no RR. Obrigada pela sua presença, Genival. Obrigada pela sua participação. Bem, já começa aí se apresentando para a galera, né? Fala um pouquinho quem é o Genival, fala um pouquinho do seu produto, de onde que veio a ideia, comenta aí com a galera. Legal. Bom, eu tenho 48 anos, 25 desses 48 anos são dedicados a um mercado específico, que é o mercado de seguros. Eu não sou corretor de seguros, eu atuo na área de seguros, mas eu sempre trabalhei em seguradoras, né? Seguradoras multinacionais é a área que eu passei a dominar. E nesses 25 anos, além de atuar também, atuar nas seguradoras como líder de equipes comerciais, eu sempre lecionei. Então, eu fui convidado a lecionar pela Escola de Negócios Seguros, que é a escola da área, né, há muitos anos. Fiquei lecionando durante muitos anos e isso me deu uma visão sobre o meu mercado, uma visão um pouco mais ampla. Então, nesses 25 anos eu pude adquirir um conhecimento bastante reconhecido até na minha área sobre o mercado de seguros e cada vez que o tempo vai passando eu venho percebendo uma transformação enorme no meu mercado e eu sempre querendo ir além, fazer um pouco mais e achando que esse conhecimento e esse campo de visão que eu adquiri, que é estar do lado de cada mesa de uma seguradora, atendendo corretores de seguros e vendo a transformação que o mercado está passando, principalmente no pós-pandemia, me motivou a sempre pensar, falar, caramba, eu preciso fazer alguma coisa além, eu preciso montar um curso, eu preciso montar um e-book, eu preciso fazer alguma coisa para levar esse conhecimento para o meu público. E só que durante 3 anos, apesar de todo o incentivo da Dandan, Dandan é minha esposa, diretora de produção, é a CEO da empresa, Dandan é que cuida de tudo, a Dandan sempre me incentivando, e eu totalmente na síndrome do impostor, achando que o que eu falava não era tão necessário, todo mundo sabia, e de um tempo para cá eu falei, não, eu preciso caminhar, né? Então, quer dizer, já há cerca de 3 anos e pouco, antes até da pandemia, eu venho na expectativa de criar algo, né? Para falar para o meu público, que é um público que eu conheço, mas que eu achava que eu não podia ir além, apesar de querer, entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa vontade de passar esse conhecimento adiante, veio de alguma necessidade sua? Ó, eu sempre gostei, na verdade, de compartilhar, né, o conhecimento. De um modo ou de outro, a sala de aula, né, sempre foi algo bastante bacana para mim. E o meu trabalho, de algum modo, uma das estratégias que eu aplico como líder de equipe comercial, obviamente, é capacitar meu canal de distribuição, né, capacitar as pessoas para o meu trabalho. E Só que de algum modo eu queria fazer algo além do que eu fazia do status quo. Eu achava que eu precisava, na verdade, me desafiar. Aconteceu um episódio comigo muito duro. Em 2020, eu tinha acabado de assumir uma outra operação na companhia que eu trabalho e eu passei pelo Covid, né? Eu fiquei entubado 18, 19 dias, fiquei internado 30 dias. O pessoal estava se preparando aí para como dar notícia para minha esposa da minha morte.
Então, depois disso, eu fiquei mais 8 meses aí em recuperação de movimentos, cadeira de roda, aquela coisa toda. E isso, de algum modo, ainda que de uma maneira discreta, isso daí me mexeu alguma coisa na minha cabeça que eu falava, cara, a vida não pode ser só, na verdade, eu trabalhar e as coisas. Eu acho que eu preciso fazer algo além. Então, na verdade, eu percebi que eu queria criar um plano B, obviamente, para o meu trabalho. Eu tenho um ótimo trabalho na minha área, uma carreira bem consolidada, mas eu queria ir além, porque eu estava achando que o que eu fazia era muito pouco. Então, assim, tem a vontade, o desejo, tem o aspecto financeiro, que é ter independência, ter todas essas questões, né, de estabilidade, aquela coisa toda, mas também tem um pontinho no cérebro que fez assim, falou, cara, precisa construir um legado, você precisa, de algum modo, impactar as pessoas com aquilo que você está enxergando. Deus me deu uma capacidade de enxergar coisas, muitas vezes, onde as pessoas não estão vendo. E me deu a capacidade de traduzir isso através da oratória. Eu falei, caramba, por que eu não uno essas coisas e faço? Isso eu faço com prazer, isso me dá alegria. Só para você ter ideia, às vezes eu fico 3 horas numa aula num dia, no outro dia, por questão de trabalho, eu vou fazer uma palestra que demora mais 3 horas, e isso, na verdade, não me cansa. Isso, na verdade, me energiza. Então, o foco, lógico, tem a questão do aspecto financeiro, é um ótimo, sem dúvida que eu queria criar uma maior estabilidade, liberdade para mim, para minha esposa e tudo, mas também tem a questão do legado. Eu queria, na verdade, criar um legado no segmento que eu gosto e que, de algum modo, me deu tudo até hoje, né? E depois desse momento aí desafiador, você já estava com aquela pontinha, né, indo para aí, Danda, é Danda o nome da sua esposa? Danda. Não, mas Danda é maravilhoso, eu prefiro Danda, vou me sentir até mais íntima. E aí a Dandan já botando ali uma lenha ali na fogueira. Depois desse episódio do Covid, o que foi decisivo para você ir para esse projeto, né? Que daqui a pouco a gente vai falar aqui. Na verdade, depois da recuperação, a Dani iniciou, né? A Dani iniciou a gente, convidou e ela para a gente iniciar um ciclo de inteligência emocional. Trabalho de inteligência emocional, a gente foi em algumas imersões, a gente começou a trabalhar muito aspectos de desbloqueio, e aí eu percebi que eu precisava trabalhar esses bloqueios, né? Eu tinha uma visão do que fazer, mas eu tinha uma insegurança, tinha uma série de aspectos que me limitavam, que eu achava que não era possível, então eu iniciei uma jornada. Essa jornada, de algum modo, ainda que eu e a Dani, a gente tem um mindset muito de estudar, de crescer, de buscar conhecimento, eu percebi que eu precisava participar de uma jornada. Então, eu busquei uma jornada de autoconhecimento, busquei bons mentores que me ajudaram a fazer um desbloqueio, de algum modo, dessas limitações, dessas crenças limitantes. E eu percebi que era possível. Eu falei, caramba, eu posso colocar esse projeto para andar. Ainda que a função que eu tenha na empresa que eu trabalho é uma função que exija de mim uma dedicação muito grande, é uma operação grande que eu tenho que estar à frente, e eu precisava entender que era capaz de conciliar as duas coisas. Ainda assim, não foi simples, né? A gente, depois de meses eu trabalhando em inteligência emocional e aspectos meus de crenças limitantes, eu ainda ficava um pouco confuso se alguém ia me dar alguma audiência, se alguém ia falar assim, pô, o que você está falando realmente é interessante, quero te ouvir. Eu ficava naquela dúvida e foi bastante importante para mim, muito importante, poder encontrar um lugar onde eu via um conhecimento compilado, planejado, direcionado, com todo um método.
Isso foi vital para mim, para eu poder, na verdade, a partir daí, falar, bom, peraí, como é que eu posso colocar essa ideia para andar? De que maneira eu faço isso? Então, foi assim, um divisor para mim, a partir do momento que eu pude ter acesso a um método que me trouxe essa tranquilidade, essa segurança para eu começar a andar com a minha ideia, entendeu? Entendi. Você fez um depoimento recentemente no Facebook, lá na comunidade do Revolução da Recorrência, que eu fiquei prestando atenção numa coisa. Você está trazendo um desafio que é muito comum, que é destravar a mentalidade, né? Síndrome do impostor, não achar que o que você tem vai ajudar outra pessoa. Isso é muito comum, é muito comum. E você trouxe no seu depoimento, né? Que você falou assim, eu passei 3 anos elaborando, não executando, né? Esse projeto. E você entrou aqui no Revolução da Recorrência em maio desse ano. E a gente está no final de agosto gravando esse podcast. E você já mudou completamente o jogo, né? Desde quando você entrou. Antes da gente falar sobre esse resultado, sobre o que você fez, como é que você conheceu o Revolução da Recorrência? Como é que você conheceu o Pedro Quintanilha? Foi legal. Isso daí foi bastante bacana. Bom, quando a gente inicia uma jornada, quando a gente se permite essa jornada, que foi o meu caso aqui, na verdade é estranho, né? Pode até parecer meio holístico e licença à parte para não entrar no aspecto de crenças espirituais e tal, mas assim, eu comecei a jornada, eu fui, de algum modo as pessoas foram se aproximando, eu fui recebendo informações e sempre que eu precisava de alguma coisa, tem um vídeo tal em tal lugar que é tal, eu comecei a ouvir, eu fui entendendo, fui ouvindo bastante coisa e um dia, até eu comentei isso com o Pedro lá no VDR, um dia eu estava assistindo uma apresentação de uma pessoa, que não sei se eu posso citar, mas assisti a apresentação do Dan Palmieri, ele falando sobre clubes de assinatura. E ele falando de clube de assinatura, e assim, honestamente, eu não me lembro como é que chegou para mim esse vídeo dele. Mas a grande questão é que eu estava com a mentalidade de busca. Eu queria entender, me aprofundar. Todo esse investimento que eu fiz em inteligência emocional me ajudou a separar joio do trigo. Eu sabia selecionar o que eu ouço, eu sou bastante seletivo, criterioso, cuidadoso. Eu gostei muito da apresentação que o Dan Palmieri falou sobre tipos de programas de assinatura, assisti com bastante atenção, e aí quando eu comecei a pesquisar mais sobre assinaturas, aparecia lá um rapaz. Toda vez que eu colocava no YouTube lá sobre assinatura, recorrência, que eu não sabia direito o que era, aparecia um rapaz lá no meu YouTube de barba, às vezes aparecia ele sem barba, eu não entendia nada, porque eram os vídeos lá da pessoa, e aí o nome dele eu não entendia direito, que era um tal de Quintanilha, não sei o que, só sei que começava a aparecer, toda vez que eu colocava recorrência no YouTube ou assinatura, aparecia vídeo dele. E chegou uma hora que eu não dava atenção, né? Aparecia um vídeo dele e eu não entrava. Aparecia outro vídeo dele e não entrava. Eu só ficava atrás dos vídeos do Dan Palmieri. Eu não queria saber dos vídeos desse Quintanilha que aparecia. E Dá aí licença, apareceu... seu Pedro Quintanilha, que eu quero ver o outro vídeo. Exatamente, esse cara aparecia toda hora. Foi legal, porque chegou uma hora, eu não lembro como se fosse hoje, foi uma sexta-feira, acho que foi 5 de maio, se não estiver enganado, assim. E eu resolvi assistir o vídeo dele. Vai, vamos lá, assisti. Aí assisti 2. E aí comecei a assistir. Só sei que era meia-noite, eu estava assinando o RR, que eu falei, cara, é isso que eu preciso. Eu preciso disso. Eu tava precisando. Eu falei, cara, é isso que eu preciso. Eu realmente preciso. Eu acreditei na mensagem dele. Eu acreditei naquilo que ele colocou. Eu entendi que eu precisava realmente de um local, vamos dizer assim, né, para eu poder me planejar. E mesmo que eu tinha a ideia, eu tinha acabado de lançar um curso, aliás, um curso assim, eu tinha testado a ideia, aí eu falei, olha, eu fiz um curso de responsabilidade civil, que é a minha área, né, uma área que eu gosto,
entreguei, acabei vendendo, foi legal, vendi lá 8.000 reais, assim, entreguei em 2 aulas ao vivo. Só que quando eu terminei o curso, eu falei, cara, não é isso. Não é isso. Eu preciso ir além. E aí eu comecei a ouvir o Pedro, assinei e falei, cara, vamos lá. Só que quando eu entrei no RR, eu não sabia ainda o que eu queria exatamente de produto. Eu sabia que eu queria ir além, que eu precisava encontrar um local, um ambiente que me permitisse desenvolver, mas eu não tinha certeza do que era. Só sei que Você foi foi vencido ali assim. naquela Pedro Não, Quintanilha no YouTube, e foi vencido no foi. cansaço. Foi assim, e foi bastante interessante, porque antes de tudo, eu acreditei muito na capacidade do Pedro de não só de me entregar o que ele estava prometendo, mas eu vi uma honestidade, uma franqueza no Pedro. Isso para mim foi essencial, porque nessa seletividade que eu e a Dani a gente tem de tomar cuidado, né, para a gente não ir para um lado que de repente não é legal, se envolver com pessoas que não são legais. A gente sabe que em todos os mercados tem pessoas de todos os tipos, e a gente sempre orando a Deus para Deus trazer para perto da gente pessoas que vão ajudar a gente a caminhar. E aí foi muito legal porque eu comecei a assistir desde o começo. Lá comecei a assistir algumas coisas, comecei a receber suporte do pessoal do Mentalidade, muito bacana, aliás, e eu ainda não, eu estava confuso ainda. Eu sabia que estava no caminho certo, mas eu não sabia o que fazer. Mas à medida que eu experimentava aquilo, ouvia, eu ia para academia cedinho e colocava lá e ouvia Pedro Quintanilha e tal. Aí eu conhecia lá, aí conheci o senhor Marcos Eduardo, porque eu não, aí eu fiquei na cabeça que não podia chamar ele do Duduzeiro, eu levei muito a sério esse negócio. E aí eu fiquei naquilo e tal. E aí eu cheguei num lugar do RR que foi muito maluco. Que o Pedro fala assim, cara, você já vendeu? Se não vendeu, para agora e vai fazer, vai praticar e não volta aqui, mais ou menos assim, não volta aqui enquanto você não fizer tal. A partir daqui é para um outro grupo de pessoas, é para quem é o fazedor. Então, até lá você precisa, na verdade, executar. E, cara, eu respeitei aquilo demais, né? Eu levei muito a sério. Eu realmente não assisti, eu não, a partir dali, porque eu não queria. Eu estava cansado também, assim, de repente, expectativa, pô, e tal. Eu sabia da minha fragilidade, de repente começar e não terminar, e com medo, com receio. Eu falei, não, não vai ser assim. E aí eu comecei a colocar a ideia no papel. Foi aos poucos, eu mudei a minha ideia à medida. É muito curioso isso. Até a gente estava falando sobre Canvas na mentoria esses dias. Quando eu comecei a fazer o Canvas, eu comecei a escrever o Canvas da recorrência e eu fui vendo exemplos, busquei lá no grupo, lá na tribo, alguns exemplos, fui olhando, olhei lá no RR e tal, e fui olhando o Canvas, assistindo as aulas e tal. E eu percebi que a minha mente estava se acertando. À medida que eu escrevi, eu percebi que minha mente me permitia refinar aquilo. E aí, às vezes eu ia para o Canvas, fazia, aí eu ia fazer uma outra coisa, mas minha mente ligada, eu sabia que era aquele meu objetivo. Aí eu observava uma coisa, lia outra coisa, as conexões estavam se montando, eu tinha anexo. O Canvas e tudo que eu aprendi no RR me ajudou a ter um negócio vital, eu acho que para todo mundo que quer fazer. Ter nexo na informação. A informação começou a casar uma coisa com a outra e eu fui aprimorando. Tem uma questão muito do propósito, do desejo de fazer o melhor, de querer fazer o melhor, eu tinha muito isso. Eu ouvi durante a recorrência que
a questão da grana é importante, mas não pode ser o que te move, né? Então eu fui tentando conciliar esse sentimento para não me perder naquilo. E aí em outras aulas eu ouvi outras coisas, tal. No final das contas, quando eu fui ver o Canvas, eu olhei para o Canvas e falei, cara, que é isso daqui? Pô, tá O legal. seu produto. Eu vi que tinha, só que ainda assim eu vou te falar uma coisa. A hora que eu subi meu Canvas para a minha diretoria executiva, para Dandan, eu apresentei para Dandan o que eu queria fazer. Ela olhou para mim, né? Tanto é que se o pessoal for pesquisar lá na tribo, no grupo, se o pessoal for pesquisar o meu Canvas que eu postei lá, o valor que eu postei lá no Canvas, ele é diferente do que eu lancei. Ele está bem inferior e quando eu digo tipo de produto, eu coloco modular mais comunidade. E aí, exatamente onde eu estou aqui, a Dani do meu lado, eu estava apresentando para ela o Canvas, eu já tinha começado a fazer uns slides do meu webinar, aquela coisa toda. E aí eu mostrei para a Dani e ela falou assim, ó, eu só acho que você está mal posicionado em precificação. Tá errado isso. Boa, Dandan. Obrigada, hein, Dandan? Mas foi isso. Nós somos casados há quase 30 anos. A Dani me inspira cada dia e ela olhou para mim e eu falei, a Dani tá exagerando e tal. E aí eu olhei e falei, poxa vida, o mesmo trabalho que eu vou ter para fazer o lançamento por 12 de 197, eu vou ter por 12 de 697. É o mesmo trabalho. Peraí, tá errado esse negócio aqui, eu vou rever. Aí eu falei, caramba, eu tô fazendo, não é modular, não, eu vou entregar uma mentoria para essas pessoas. E eu tinha acabado de fazer um curso de mentoring, porque eu sou muito, assim, criterioso com autoridade. Ou, assim, eu não vou falar, eu sou isso sem eu ter lá no certificado, aquela coisa toda, né? Que talvez não fosse necessário, mas não me acrescentou muita coisa. Mas eu tinha acabado de formar em mentoring pela FGV e eu tava com o selo lá e aí eu falei, caramba, peraí, eu vou fazer esse negócio assim. Aí eu mudei meu Canvas, mas não atualizei no grupo. No grupo, lá na tribo tá lá, pesquisar, tá 12 de 197. E eu, na verdade, ou seja, seria 1970 visto, e eu, na verdade, acabo lançando por 6.970, que era o meu produto, né? Você acha que, olhando assim, quando você começou a botar o seu projeto no papel, no Canvas, né? Que é uma ferramenta que a gente utiliza aqui para, de fato, validar, né? Nicho, persona, seu produto, formato, entrega. Você acha que foi fundamental para você, não só, né? Como a Dandan ajudou aí corretamente, aumentar o valor do seu produto, como de fato entender o que ele era? Ó, eu aprendi algumas coisas muito relevantes no RR. Algumas delas eu trouxe para isso. A primeira Pedro falou isso assim, isso me marcou muito. As pessoas não compram conteúdo. As pessoas compram a organização, a compilação, todo esse processo que as pessoas compram. Então isso não me saía da cabeça. Que o que eu estava montando de produto era muito mais do que só uma informação de um curso simples, tal, que a pessoa vai consumir e de repente vai esquecer porque não assistiu a aula. Então, na verdade, eu estava oferecendo muito além do conteúdo, estava oferecendo, e não era só acompanhamento, eu estava fazendo as pessoas mudarem a maneira de pensar sobre o tema que eu estava me propondo, que é isso que eu faço na mentoria hoje. Eu tô discutindo mentalidade com meus mentorados hoje, né? Então, isso foi por causa do RR. Então, o RR já me trouxe essa visão de que exagerar conteúdo, muito conteúdo, essas coisas não fariam sentido. Uma outra coisa
que o Pedro sempre fala é que o óbvio, né, precisa ser dito, né? Então a gente precisa estar ali. Às vezes o conhecimento que a gente tem é um conhecimento que precisa ser, na verdade, dito, mesmo que a gente acha que, na verdade, a pessoa já saiba. E tem experimentado isso todos os dias. A Dandan, na verdade, o que ela fez foi disparar um alerta. Mas eu encontrei o respaldo, vamos dizer assim, científico, dentro do RR. No RR eu fui entender por que isso que ela me falou do valor me acendeu o alerta. Eu voltei numa série de coisas, inclusive sobre preço, sobre como começar. Se você começar numa precificação, num produto aqui, depois é mais difícil para caminhar, para subir. Então, uma série de coisas. Lembra do Nexo? Uma série de gavetas na minha mente tinha as informações que eu fui aprendendo no RR. E aí, quando a Dani falou, você acha que está mal posicionado em precificação, eu falei, peraí, deixa eu ir lá. Eu voltei no RR, fui abrindo as gavetas e falou, opa, encontrei respaldo para isso, é verdade. E isso me deu segurança, sabe? Que, na verdade, eu vou te contar uma coisa que é assustador. Só saiu 6.970 porque eu dei 5.000 de bônus para membro fundador, porque eu lancei para as pessoas por 11.970, com a maior tranquilidade da face da terra, como se nada tivesse acontecendo, como se eu estivesse fazendo, porque eu estava seguro do que eu estava fazendo. As coisas que eu identifiquei no RR me deram segurança para falar claramente. Quando o Pedro fala assim, você me dá... ele fala... Você que me dá, o cliente te dá liberdade quando alguém lança um produto de Altite, o cliente, você está me dando autorização para fazer isso. Então, assim, eu me senti autorizado pelo cliente, porque eu sabia que eu estava entregando, era algo genuíno, era algo legítimo, eu não estava enganando ninguém, ao contrário, era um valor real. E um conteúdo de altíssimo valor, né? Exatamente. Então, foi extremamente importante ter a base do RR para eu poder solidificar a minha decisão, para eu poder consolidar a minha decisão. Eu tomei a decisão de mudar o meu produto ali, eu tomei a decisão com segurança porque eu encontrei no RR as confirmações das minhas dúvidas. Eu falei, opa, peraí. É assim, então tá, então justifica eu fazer uma mudança aqui, entendeu? Caramba, que maneiro. Fez total diferença pro seu produto. Eu já sabia, a gente já sabia, né? Mas compartilhando aqui com os nossos ouvintes, cara, para entender que você fez total mudança no seu projeto e que foi, assim, fundamental até pro seu primeiro lançamento do produto recorrente. Que legal, muito bacana mesmo, Genival. E desculpa, só colocar Pode falar. ponto bastante importante sobre a questão do RR. O RR não é um curso, né? Uma coisa que alguém pode dizer, é um curso, tal. Cara, o RR, na verdade, a cada momento ele ia me ajudando a organizar organizar a mente e ao mesmo tempo me liberar para eu poder fazer a melhor entrega. Então, eu não sei nem como que eu consigo definir. Eu acho que o RR, na verdade, ele é um processo científico, assim, bastante completo, para falar a verdade, viu? Pô, que maneiro, que legal. Aí a gente fica ainda mais contente. Eu vou ser sincera, porque a gente aqui é assim mesmo. A gente fala dos depoimentos, do que a gente recebe. Quando o pessoal do CS recebe uma mensagem de vocês contando como que tem sido o processo, o que vocês têm implementado, qual que está sendo a mudança, tudo isso é compartilhado no grupo do CS. Né? Então a gente sempre fica por dentro, a gente vibra. E quando você fez o seu depoimento, né? Agora a gente vai trazer aí, Bússola 2030, que é o projeto do Genival, que ajuda corretores, né, de seguros. Então, quando você trouxe pra gente que você entrou em maio, a gente tá falando aí de 3 meses, né, praticamente quase 4 aí, e que você
literalmente mudou todo o seu projeto, tudo que você tinha na cabeça, né? Que ainda estava ali se organizando, que você mudou tudo, inclusive a precificação, que era 1.997, foi para 6.9, quer dizer, não, foi 11.000. Exatamente, foi 11.970. Eu tinha a minha ideia inicial era 1997, que tá lá no Canvas para alguém deve dar, tá, olha lá na tribo, olha lá na tribo que você vai ver como é que tá. E aí Aquele Canvas não vale mais. Não vale. Aí eu lancei 11.970 e dei uma bonificação para os membros fundadores, tanto é que o segundo grupo agora, dentro da mentoria, o que eu estou elaborando, eu tenho um grupo com 11.970 e 3 pessoas na fila de espera para eu abrir o carrinho do 11.970. Tá? Mas eu vendi por 6.970. Mas já identifica uma questão, que você tinha que você estava meio ali, né? Quem que queria te ouvir? E olha aí, ó, você validando o seu produto, vendo que realmente tem pessoas que precisam. Eu nunca ouvi, assim, cursos nessa área de corretores de seguro. E a gente sabe que profissionais dessa área existem aos montes. Então, com certeza, pessoas que precisam ser orientadas, ainda mais com uma experiência de 25 anos, você tem público para te ouvir, com certeza. E agora, implementando um projeto recorrente, né? Você falou que já vendeu um projeto e que não era aquilo, você identificou que aquilo não era para você. Como é que foi a experiência de vender um produto recorrente? Você sabe que o termo talvez melhor para isso seja libertador, né? Eu sou muito autêntico assim nas colocações que eu faço e às vezes eu me incomodava quando eu via os copies de produtos e do lançamento, aquela necessidade que a pessoa tem muitas vezes de fazer um grande volume de dinheiro ali e tal, não sei o quê. Isso me incomodava um pouco. Eu realmente ficava um pouco incomodado. E quando fui apresentada a recorrência, eu achei tão lógico. Para mim chega a ser tão óbvio que eu até assim falo, cara, será que só eu que estou enxergando esse negócio que está tão óbvio assim? Porque, na verdade, quando eu olho aqui para casa, eu vou confessar um negócio aqui. Quando é que eu atraso conta aqui em casa? Quando ele não está no meu débito automático recorrente, quando ele não está lá. Quando ele não está lá, acontece algo. Tanto é que hoje eu tenho tudo recorrente do débito automático. Então, isso foi a primeira coisa que eu aprendi no RR, o Pedro falando o quanto a gente está cercado de coisas recorrentes, né? E aí eu vejo as assinaturas de um monte de coisas e olhando a área de seguros, né? A gente tem as áreas de produtos, que eles são produtos pontuais, de pagamento pontual, e a gente tem as áreas de produtos que eles são recorrentes, como seguros de vida, carteiras de seguro transporte, e a gente brinca, né? Seguro saúde, a gente fala que é long tail, né? Cauda longa mesmo. Então, toda a estrutura da área de seguinte precisa ter lá um colchão. E o RR é exatamente isso. Eu tenho uma estrutura que sustenta o negócio. Ainda que o meu resultado nesse primeiro produto recorrente, eu fiz praticamente, acho que foi só 2 vendas que os clientes decidiram pagar parcelado, mas a maioria pagou à vista. O que é legal, foi muito legal para mim, eu tenho, de certa maneira, isso daí me ajuda como negócio e tal. Mas eu acho que faz todo sentido a gente pensar na recorrência, pensar num cliente perene, pensar numa jornada de entrega contínua e constante que vai fazendo com que você amadureça como você que é o produtor, né? Que você amadureça nessa jornada e que também quem recebe o conteúdo também vai amadurecendo e construindo o entendimento do que ele está recebendo. E aí faz todo sentido continuar a jornada. Então, quando eu vejo não só os produtos que eu tenho de assinatura, aquelas coisas que eu consumo aqui, mas, por exemplo, boas relações de... Quando é que um psicólogo, por exemplo, tem uma boa relação com o seu
paciente? Quando ele fica 4, 5 anos, 6 anos fazendo um trabalho e tal. Isso, de algum modo, é uma recorrência. Ele tá ali, é uma recorrência. Então, a gente vê o resultado de um trabalho ao longo do tempo muito mais eficiente com a recorrência. Então, para mim, eu vejo uma lógica. Para mim é lógico que a recorrência faz todo sentido. E aí te falo uma coisa muito estranha que aconteceu também. Agora que eu lancei um produto, e caminhou, a gente falar disso já, tá tão tranquilo na minha mente, tá tão tranquilo de que isso é natural, e esse talvez seja o que mais me ajudou de fazer uma execução, né? É tão natural que agora, para eu lançar mais 2, 3, 4, 5 produtos de recorrência, faz parte do meu natural. A minha mente, na verdade, está natural. Então, assim, eu não consigo pensar em fazer um negócio para fazer uma entrega e não ver mais o cliente. Então, assim, pode ser que seja muito legal aí para alguns públicos, tal. Para o meu público e para o meu jeito de ser, eu gosto de fazer consolidação da relação e a recorrência ela se torna muito, muito, muito libertadora e uma prática muito importante para mim. É aquela questão também da esteira de produto, né? E sempre ter um próximo passo com você. Sem Se dúvida, você sem tem uma dúvida. entrega incrível, se você realmente gera a transformação que você promete na vida do seu cliente e tem um próximo passo para ele continuar com você, ele vai continuar. Porque É ele isso aí. sabe o valor que aquilo tem, né? É isso aí, é isso aí. E a gente tá falando aí do seu produto, você tá falando né, da questão dos seus clientes. Você fez o primeiro lançamento do seu produto agora recentemente. Estamos com 16 pessoas? Estamos com 16 16 mentoradas? pessoas, 16 mentorados. E deixa eu te contar, eu espero, honestamente, eu tenho trabalhado. Por isso que eu fui para a mentoria. Depois eu vou falar por que eu fui para a mentoria. Às vezes a pessoa vai para a mentoria porque ela quer encontrar o produto, como fazer, tal, não sei o que. Eu acho que o RR resolve muito isso. O que eu espero na mentoria, e é o que eu tenho encontrado, é mais do que isso. É, na verdade, um comportamento contínuo de empreendedor. Eu quero, na verdade, na mentoria, buscar isso que eu tenho na mente hoje, que é um comportamento de empreendedor, eu investi na mentoria justamente para que eu possa dar continuidade nisso. Eu não quero, na verdade, perder esse, vamos dizer, esse plim que deu na mente aqui de caminhar. Mas dentro do contexto de produto, quando eu comecei a fazer o desenho, fui fazendo o desenho, aquela coisa toda, eu tinha ali um pensamento de, quando eu lancei a mentoria, eu falava assim, gente, será que eu consigo umas 2 pessoas? Eu ficava assim, será que eu consigo uns 3? Quando eu coloquei, eu desenhei no carrinho, e eu fui lá, aqui eu faço tudo, né? Então eu fui lá e fui desenhando lá na plataforma, e fui fazendo, fui escrevendo, fui raciocinando, pensando, fui me aprofundando, sofria, entrava lá no Destrava com o Leandro, entrava lá no grupo, aí eu entrava, fazia pergunta, Leandro, mas e assim, o Leandro me ajudava, tal, e aí eu ficava lá ouvindo o pessoal, e eu falava, bom, agora eu aprendi isso, deixa eu lá testar. Então eu usava muito recurso, assim, quando eu precisava, não ficava incomodando. Não, quando eu preciso disso, então eu vinha, pegava informação e tal. E aí eu ficava assim pensando, bom, vou fazer só um teste. Sabe o negócio de growth, assim, testar. Eu tava lá, vou testar. E aí eu falei, olha, se eu conseguir uma pessoa já, poxa, que legal, validei a ideia, Validou o né? produto. E aí eu entrei pensando assim, eu quero 8 no final. 8 vai ser o topo Mega Blaster do negócio. E a Dani olhava para mim e fazia assim. A Dani olhava para ele e falou assim, Deus, ilumina ele, para ele entender o tamanho do negócio que ele tem na mão. E aí Gente, essa Dandan é muito sábia. A Dandan é uma mulher de Deus maravilhosa.
E aí eu olhando para aquilo, mas você sabe que eu nunca tive essa experiência. Eu até falei com o Era a sua Pedro, primeira experiência, né? eu não venho de uma família de empresários, eu não venho de uma família de pessoas que empreendiam, eu não venho. Então, assim, às vezes você olha para o lado e é outro motivo de estar num grupo como o RR, e agora na mentoria. Para eu olhar para o lado e ver pessoas que têm uma mentalidade de empreender. O nome mentalidade empreendedora não é à toa. Então, o RR é só um canal para eu participar da mentalidade empreendedora. E era isso que eu precisava. Porque eu não tenho exemplos assim, por melhores que sejam meus familiares, eu não tenho ninguém empreendedor. Então, para mim, eu tenho 25 anos de carreira, mas trabalhando para uma empresa, ainda que o meu comportamento no meu trabalho seja de empreender. Mas quando eu comecei a pensar, eu falava assim, caramba, é uma experiência nova, eu não sabia como fazer, eu não sabia como seria, né? Ainda, e aí eu acho que eu destravei, né? Porque veio o desafio e eu falei, não, eu quero chegar no VDR com alguma coisa concreta. Eu falei, ó, se eu conseguir chegar com 4 pessoas lá dos 8, tá bom, excelente, é mais do que eu pensava, porque olha só a mentalidade, né? Eu ia vender mel por 1997, estou vendendo por 6.970, já é mais do que eu pensava e tá legal e vai assim mesmo. E aí eu fiz uma live de apresentação do conteúdo. Quando eu fui para a segunda live, eu já estava na primeira live agendando os contatos, que as pessoas falavam, pô, que legal, não sei o quê. E eu falando do conteúdo, não tinha falado da mentoria ainda, e as pessoas queriam, eu falei, vem cá, eu quero agendar, e agendava e tal, e aí depois da live eu agendei, e aí eu fui falando com cada uma das pessoas, eu apresentava lá, fiz meu copy pensando o que eu ia falar para as pessoas depois da entrevista com cada um, e os negócios foram aparecendo e aí quando eu cheguei em 8, eu fui para 12, e aí quando eu fui para 12, eu abri 13, aí abri 14, abri 15, abri 16, e assim, com toda a reserva e todo o cuidado para não dar uma impressão negativa, quando eu fechei a mentoria, eu decidi ali no fechamento da mentoria, é estranho, né? Mas eu decidi fechar carrinho, falar, não, para esse grupo eu não vou deixar entrar mais, porque quando eu quero agora ouvir a mentoria, eu quero melhorar onde eu preciso melhorar, rever onde eu errei. Teve erros. Eu, por exemplo, quando eu fechava a venda, fechei ali, eu mandava um link para a pessoa e eu dava ela já tinha fechado comigo, ó, tá fechado, vamos fazer, me manda o link, quero fazer. Só que aí eu mandava um link e a pessoa demorava 2, 3, 4 dias para entrar e fazer lá a matrícula, o pagamento, aquela coisa toda. Para mim foi um erro. A Dani mesmo falou assim, ó, eu acho que a gente deve num próximo, você falar, ó, o link tá válido até tal hora e tal dia, tal, para você ter um controle. Então eu percebi que essas coisas assim são coisas que precisam ser melhoradas. Aí eu acho que eu fiz bastante entregas, tem coisas assim que eu já posso rever. Eu percebi que das entregas eu posso dividir em múltiplos produtos. Então, assim, eu falei, ó, segura aí. E eu tenho certeza, com segurança, que eu traria mais 4 pessoas. Eu poderia aí já ter passado os desafios da escala lá dos desafios lá do RR, eu podia ter passado outras coisas. E eu preferi falar, não, porque eu quero fazer algo maduro, com segurança, não só segurança, mas que eu fique feliz e que eu saiba que eu estou fazendo algo agora absolutamente escalável. Escalável. Eu sei que eu cheguei em 16, poderia ter chegado a 20, mas eu posso chegar em 50, 100. E eu não quero ficar, na verdade, toda hora fazendo um monte de loucura ali para tal. Não, eu quero fazer algo, não que é algo permanente, porque a gente está sempre amadurecendo o processo, mas eu queria um pouco mais de ciência por trás. Então, a mentoria, na verdade, foi meu primeiro investimento com o resultado do RR,
porque eu achei que era o caminho que era o mais certo. E você foi sábio, assim, né? Nenhuma questão também, né? Pô, era o seu primeiro lançamento, você acabou de abrir o carrinho para um produto que é de uma entrega, de uma ótima entrega, mas é uma entrega que depende de você, uma mentoria e tudo mais. Então, assim, não só validou o produto como reconhecendo o seu público, mas também teria que validar a sua entrega. Então, você foi sábio e falou assim, cara, vou fazer essa entrega aqui para essa galera, vamos acertar fazer um debriefing é muito importante. Não sei se você já chegou a fazer isso sobre esse projeto, mas é importante exatamente para isso, para você validar o que deu certo, o que você pode melhorar para o próximo lançamento. Se no seu primeiro lançamento, fazendo essa tática do membro fundador, né? Usando esse desconto, esse bônus, você já bateu mais de 100 mil, né? Na primeira entrega, cara, é só o início, entendeu? Você tem muito para entregar ainda. Mas, de fato, foi um passo importante para você validar, né? Foi assim... Você sabe o que mais me chama a atenção do resultado? Na verdade, o total bruto de receita foi 113.136, né? Líquido. Porque eu tive 2 gastos, né? Eu tive R$700 para eu assinar um programa de live, né? Que eu uso um programa de live que eu gosto, que é o Webex, no meu caso, né? Mas muito similar a outros aí, que eu gastei R$700 por ano. Então, na verdade, eu ainda tenho a colher. E eu, na verdade, eu não sabia fazer o tráfego direito ainda, e eu acabei gastando só R$90, acabei não fazendo o tráfego justamente por esse cuidado. E você foi muito precisa no que você falou. Eu fiquei muito preocupado de como a entrega dependia muito de mim. Eu falei, eu preciso fazer algo consciente, não quero fazer nada que seja... que não seja perene, que não seja bem entregue, aquela coisa. E não é perfeccionismo, não, viu? Foi um pouco de zelo e amadurecimento. E isso me trouxe um negócio muito bacana. Líquido, a gente conquistou, eu e a Dani, conquistamos 101 mil, já descontando as taxas da plataforma, né? Que eu até brinquei lá no grupo que eu falei que as taxas judiam e tal, né? Mas assim, no final das contas, obviamente que foi muito mais do que eu esperava, mas você sabe o que me deixou feliz? Eu não tive uma vírgula de ansiedade com esse valor. Não mudou nada para mim, as coisas estão tranquilas, estão muito confortáveis, eu não estou numa felicidade explosiva, sabe, aquela coisa assim. Também estou muito pé no chão, muito consciente, muito tranquilo, porque eu estava testando um modelo de negócio, testando uma ideia, entendi que caminhei de alguma maneira certo, porque teve o colhimento do resultado, mas eu sei que é um resultado ainda muito pequeno perto do que vai acontecer. E por isso que boa parte desse valor ele está sendo reinvestido na minha própria capacitação, e eu estou reinvestindo, na verdade, para que eu possa fazer uma entrega cada vez melhor, dar os passos certos daqui para frente, e eu acho que isso chama-se não só maturidade, mas isso é segurança que eu adquiri no RR. O RR, ele me mostrou, principalmente no VDR, para quem teve a oportunidade de estar lá, eu vi ótimos relatos, vi relatos impressionantes de pessoas, e percebi desafios, percebi tudo, e essa percepção me deixou seguro para falar, pode dar o próximo passo. Então, isso daqui só validou meu próximo passo. Irado. Muito legal. Dá pra ver como você é tranquilo. Assim, você falou que passou, né, pelo processo de trabalhar, seu autoconhecimento, né? Isso é muito importante, mentalidade e tudo mais. Mas dá pra ver como que você é tranquilo pra falar, né? A gente tá falando de um lançamento teste, né? Primeiro lançamento do seu projeto. Você foi além do que você esperava alcançar de pessoas, né? Que é aquilo que a gente falou. Se você tem uma preocupação na sua entrega, a quantidade de pessoas que entra ali de primeira, né, no seu primeiro teste, ela é importante. Então, você foi muito tranquilo
identificou, cara, até aqui eu quero, né? De fato, você se preocupou com a entrega do seu produto, se preocupou com as pessoas que confiaram em você. Isso é muito conectado aos nossos valores. Quando você falou, eu até esqueci de falar. Quando você falou assim, pô, ouvi o primeiro, né? Não queria ouvir Pedro. Aí, de repente, eu ouvi o primeiro, daqui a pouco eu tava no segundo, daqui a pouco eu tava comprando o RR meia-noite. Cara, isso é muito conexão de valores, entendeu? Conexão de mentalidade, dá pra ver que você é muito conectado. Então, assim, dá pra ver a sua preocupação com as pessoas que confiaram em você, né? E você tá sabendo que aquilo é uma consequência, né? Do que você também tá entregando pra eles. O resultado, ele é realmente uma consequência. Nossa preocupação, nossa visão é sempre no nosso cliente, nas pessoas que confiam na gente. Mas existe uma consequência que é o valor que entra, né? Que é o dinheiro de fato. Sem Entendeu? dúvida, sem dúvida. Como sem você dúvida. falou, você alcançou aí um resultado de mais de 100 mil, né? Já de primeira ali, no primeiro lançamento. Mas a gente sabe dos desafios que você enfrentou. Você vem falando, já falou que você tá com esse projeto há 3 anos ali em banho-maria. Até de fato botar a mão na massa e fazer. E que bom que você botou a mão na massa e fez. Quase alcançou aí o marco de 21 mil recorrentes, mas faltou muito pouquinho. Então, assim, ainda tem super chance de em breve a gente enviar a sua plaquinha. Eu queria te fazer uma pergunta relacionada a isso. A gente já falou tanto da sua preocupação, do seu cuidado com seus clientes. Como é que é para você ter quase alcançado os 21 mil, né? Estar aí nesse caminho. Conta aí um pouquinho como é que é. Tá bom. Bom, assim, deixa eu só colocar um ponto importante aí. Eu olho pro símbolo, para a sigla RR hoje, e eu coloco um vezes ali, o multiplicar. É R multiplicando R ali, viu? Porque em 3 meses eu fiz o que eu não fazia em 3 anos. Em 3 anos eu só tinha, na verdade, a ideia. Eu faço um MBA com Flávio Augusto, né? E eu estava assistindo uma aula do Flávio e ele falando, né? Que a gente precisa, na verdade, entender que a informação A com a informação B, ela vai dar certo se você fizer o C, se você executar. E eu, durante 3 anos, eu tinha muita informação A e muita informação B. Então, eu achava que eu tinha um produto na cabeça, eu achava que eu tinha uma ideia, eu achava que eu tinha algo monetizável, mas isso só se transformou em algo monetizável, em uma entrega real, quando eu, inspirado pelo RR, fui lá e executei um processo. Dia a dia, às vezes o pessoal fala assim, tem lá no meu Instagram, tem vídeo da Dani me filmando às vezes de sábado, 11h30 da noite, meia-noite, estudando e olhando. Então tem muito isso, muita entrega, né, do processo, aquela coisa toda, né? E eu na verdade, eu falo para você assim, quando o Pedro ele explicou o que era o 21 mil, e assim, longe de mim desvalorizar isso, pelo amor de Deus, eu sei o quanto é importante esse contexto, mas a minha percepção de que o RR, o mentoria, ele pode me levar para um caminho tão grande que eu me desafiei a 210 mil mês. Então assim, com todo cuidado para não parecer arrogante nem prepotente, nada disso. Mas eu acho que depois que a diferença, sabe qual que é a diferença? Sei lá, eu vou falar uma besteira aqui, mas a diferença entre a pessoa que não está fazendo nada hoje de resultado e fazer 21 mil, a primeira venda. É impressionante como a primeira venda, o primeiro produto, a primeira entrega tem um poder transformador. E isso, para mim, é o que está sendo mais valioso. O 21 mil, eu estou aqui, do meu lado tem um quadro do qual era meu objetivo até junho de 24. E aí eu escrevi meu objetivo até junho de 24, a Dandan veio embaixo e colocou dezembro de 23. Então, assim, eu pretendo
chegar nos 21 até dezembro de 23 agora, mas eu falei para o Pedro uma coisa, né, se Deus permitir, eu quero ir para o encontro, se tiver a chance de quebrar a barreira aí para conseguir ter o direito de um dia lá no Mentalidade Master. E eu falei para ele assim e tomando todo cuidado, né, para não ser arrogante, mas eu falei para ele que o dia que eu for lá não vou sair mais. Então, e assim, é isso que eu tenho me inspirado todos os dias, porque cada 21 mil recorrente para mim, 252 mil, significa aproximadamente significa em torno de 35 pessoas. Eu quero, na verdade, eu quero ter mais de 100, mais de 200, mais de 300 pessoas inspiradas pela visão que eu tenho hoje do futuro do negócio, do que eu falo, né? O mercado de seguros, só para um passant aqui, o mercado de seguros é um mercado mundialmente um dos maiores mercados do mundo. E não existe sociedade sem o mercado de seguros. E eu acho que eu posso contribuir para que o mercado de seguros no Brasil e para os corretores possam se posicionar adequadamente. E eu acho que quanto mais eu conseguir falar com as pessoas, mais eu vou conseguir, na verdade, ajudá-las. E quanto mais eu ajudá-las, mais faturamento eu terei. Sim. Então, acho que uma coisa vai ser consequência da outra, de todo modo, né? Sempre é, sempre é. Mas não foi arrogante, não. Na verdade, você tá olhando lá na frente. E quando você dá o primeiro passo, acho que tem muito isso também de quebrar a barreira da mentalidade, o resultado, ele passa a ser palpável, né? Você fez um resultado aí bem expressivo, então, tipo, já você viu que é possível. Então, o resultado de 21 mil para você já falou assim, cara, já vou mirar no alto mesmo, porque eu sei que eu tenho capacidade para chegar lá. E a gente também acredita nisso. Então, é questão de tempo e questão de continuar fazendo e melhorando, né? Implementação, suas vendas, sua entrega, que é, de fato, a forma como você consegue alcançar aí os resultados que você tanto almeja. Mas, pô, muito legal. É bom saber que você tem sonhos altos, porque é só o início, de fato, entendeu? Tá aí no seu projeto, você começou a vender em julho? Eu vendi, na verdade, dia 20 de julho. Olha só. 20 de julho. E eu fechei, na verdade, eu podia ter fechado o carrinho, eu só não fechei porque, na verdade, eu estava entregando o link para as pessoas e tinha aquele lance, mas no dia, eu cheguei no VDR com as vendas feitas, faltava entrar na plataforma, entendeu? Mas as vendas estavam feitas. Então, a gente está falando aí de 2 meses no RR, implementando e colocando de fato, e menos de uma semana ali para ter esse resultado. E eu já estou fazendo entrega da mentoria desde o dia 1º de agosto, então... Que irado, isso aí. Mas é esse o lugar, entendeu? É continuar focado e com o objetivo claro e fazendo, né? Porque não adianta querer se a gente não faz, né? Então, é isso aí. Eu sempre peço um conselho, né, pra gente fechar aquele bate-papo, assim, bem de um jeito de estimular, né, de inspirar as pessoas que estão ouvindo a gente. Eu sempre peço pra pessoa dar um conselho, né? Você trouxe pra gente, no início da nossa conversa, um desafio seu, que é muito comum, que é o de mentalidade, síndrome do impostor, não achar que tem gente pra te ouvir. Isso é muito comum. Acho que você lá na comunidade ouviu também outras pessoas falarem como que venceram ou que ainda estão, né, enfrentando esse desafio. Qual conselho você daria para essas pessoas que estão nesse lugar agora? Bom, a primeira, assim, eu não fico nem à vontade de aconselhar, sabendo, na verdade, que quanta coisa ainda tenho que fazer aqui. Mas uma das coisas assim que mais tem me ajudado no contexto duas, aliás, né? Primeira, confiar em pessoas que têm realizado, sabe?
A figura do Pedro, em particular, a pessoa dele em particular, é uma pessoa incrível. Mas mais do que isso, ele é um profissional legítimo, genuíno, que faz uma entrega real. Então, se cercar de pessoas com essa mentalidade, como a do Pedro e de todo o grupo da mentalidade empreendedora, foi assim, decisivo para mim. Me cercar de pessoas que me levam a crescer foi muito decisivo. E a segunda, e mais, assim, talvez muito importante, é saber que se eu não me propor a fazer, as coisas não vão acontecer sozinho. É duro, é cruel, é pesado, mas tem que ser feito. Então, assim, eu acordo todos os dias, é estranho que eu vou te falar, mas eu acordo todos os dias pensando em desistir, fracassar, todos os dias. É natural, porque muitas vezes a gente enfrenta as coisas e vem é uma luta diária, assim, pensando tal. E aí eu falo, não, respira, aí eu continuo. Então, assim, todos os dias, eu não vou acordar todos os dias feliz, achando que vai dar tudo certo e tal, mas é essa capacidade de dar um passo, de executar. E para isso é essencial o primeiro conselho, que é me cercar de pessoas que têm uma mentalidade que me leva para frente. Eu tenho uma esposa incrível, sem dúvida, mas, como diz o outro, é que meu processo de recrutamento e seleção foi bom, né? Então, mas eu me cerco de pessoas boas e pessoas que me levam para frente, e isso me ajuda nos momentos difíceis, quando eu acho que eu não tenho condição de entregar, que eu não tenho condição de fazer, e eu me inspiro nessas pessoas e entrego. Que legal, que irado. Dandan, papel principal aí. Dandan, já estamos inspirados com você também, tá? Você que inspira aí o Genival em casa. Genival, poxa, muito bacana o nosso papo. Infelizmente está chegando ao fim. Eu falei para você no início que a gente ia levando, e aí infelizmente chega um momento que a gente fala, pô, já deu, acabou, que pena. Mas, cara, queria muito, muito, muito te agradecer pelo seu tempo. Conhecer a sua história mais a fundo, inspirar pessoas, né, a não desistirem, a darem o passo de fato. Muito obrigada por ter compartilhado tudo o que você falou. E deixa aí pra galera um Instagram, onde a galera pode encontrar você e o Bússola Legal. 2030. Legal. O meu Instagram é básico do básico, ainda é @Genival de Souza e Silva, ainda tá lá. Agora na mentoria eu estou construindo os caminhos do Bússola, de como eu transformo o Bússola, se eu abro... Existe um canal no Instagram chamado Bússola 2030, mas ele é muito focado, então ainda não é a minha principal ferramenta de caminho. Eu estou construindo ele dentro da mentoria. Mas lá no LinkedIn, o mesmo nome, Genival de Souza e Silva, eu tenho separado, né, o que é coisas do Bússola, eu tenho levado mais para o Instagram, o que é coisa do meu outro lado profissional, eu coloco mais no LinkedIn. Então, em pouco tempo aí, eu já estou lançando o Bússola 2030 2.0, vamos dizer assim, né, já dentro, inspirado pela mentoria Makers, e acredito que tem bastante coisa vindo pela frente. Mas eu vou postando sempre lá no Instagram, na minha página, eu tô sempre lá. Beleza. Ó, Galera que quiser conhecer aí o Genival, fala. Não, eu ia falar, e se alguém quiser falar de gastronomia, se alguém quiser falar de qualquer outra coisa, eu tô aqui, a Dani também, a Dani e eu somos apaixonados por receber pessoas, e sempre que alguém quiser trocar alguma ideia, a gente tá lá no Instagram também. Top demais, Genival. Galera que quiser conhecer o Genival ou o Bússola 2030 aí, né, para corretores, chama o Genival lá no Instagram para poder conhecer um pouquinho mais. Genival, um beijo para você e para Dandan. Muito Valeu, obrigada pai. pelo momento, pelo tempo. Obrigada Eu que demais por estar agradeço. aqui.
Eu que agradeço e espero que, de algum modo, o que a gente compartilhou aqui sirva de inspiração para as pessoas e que elas acreditem, não façam como eu, algumas coisas que às vezes duvidar do produto que tem na mão, não perder tanto tempo. Vamos em frente, gente. É isso aí, vamos em frente. Seguimos juntos, Genival. Valeu, beijo.